O Wellington tinha me passado, era assim: ô Emerson, você monta a palestra do sábado, do domingo de manhã, o tema e tal. A do sábado à noite é a mesma que você vai trazer no domingo à tarde. Aí eu chego aqui, assenta comigo Lívia Jesusmar. A gente podia fazer assim, olha, vamos propor 2 temas para você. Ou seja, tudo que eu fiz em Belo Horizonte, esquece lá na sua terra. Nós vamos propor 2 temas para você. Enquanto você está almoçando, você vai se organizando. Que foi isso? Mas qual o tema que você acha melhor? Ah, não, vamos propor um tema só. Qual foi o tema? Um só. Os vícios e as dificuldades de relacionamento no lar. Os vícios e as dificuldades de relacionamento no lar. Eu falei assim, olha, aí já dá 2 temas. Não dá para falar. Ou a gente pega um, ou a gente pega outro. Ela falou, então vamos trocar o título aproveitando. Qual foi o título? Os vícios dificultando o relacionamento no lar. Pronto. Os vícios dificultando o relacionamento no lar. Então o que a gente vai fazer? Aí eu fui lá no carro e peguei este livro, Desafios da Educação, porque o livro que eu citei de referência, porque tem aqui tem uma questão que trabalha sobre álcool e droga, e tem também sobre a nossa relação com os nossos filhos aí, da gente estar oferecendo coisas. Mas eu queria que a gente fizesse um movimento diferente. Eu vou estar trazendo, a gente vai discutindo, vou trazer as experiências que a gente tem, mas que vocês também fizessem essa interrupção, tudo bem? Para não virar palestra, igual lá no offshore, tá? Mesmo porque o almoço estava ótimo, né? Depois do almoço, um bom soninho, a sobremesa uma delícia, né? Então, pois é. Não é por isso? Aqui eu já achei até bacana, porque tem café da manhã e depois almoço. Todo lugar que eu vou tem café da manhã, lanche no meio da manhã, almoço, lanche no meio da tarde, depois janta. Ah, não. Então, olha só. Primeiro, a gente vai ficar atento quando fizer referência a vícios, tá? Por quê? Nós estamos com uma dificuldade muito grande de colocar limite para os nossos filhos. Tudo bem? Enquanto nós estamos com dificuldade de colocar limite para eles, os espíritos estão trabalhando. Não os espíritos orientadores espirituais, os obsessores. Exemplo, eu fui na cidade de São João del Rei para a gente fazer um seminário sobre dependência química, vícios e dependência química. Quando nós chegamos lá, eu fui 2 semanas antes, teve uma manifestação de um espírito. Aqui não tem giz, não, né? Não. Teve uma manifestação de um espírito, pode ficar quietinho aqui. O espírito manifestou na reunião e falou assim: olha, vocês estão aí montando, né, para estudar sobre vícios e tal. O espírito manifestou na reunião. Nós estamos agora trabalhando numa nova droga que vai oxidar a criatura, disse o espírito. Nós estamos trabalhando uma nova droga que vai oxidar a criatura. Vocês trabalham aí para alertá-los? Nós trabalhamos aqui para contaminá-los. Então, nós trabalhamos numa nova droga. Daqui a pouco vocês vão ouvir falar dela. Daí a pouco surgiu o oxi. Ou seja, a droga que o Espírito falou, estamos trabalhando uma droga para oxidar. Aí surgiu o oxi, o oxi. Tá? Então, enquanto a gente está fazendo os movimentos de alerta, de autoesclarecimento e de orientação para eles, lá também eles têm laboratórios. Lá também eles estão fazendo movimentos destrutivos para aqueles que a gente chama de construtivos. No livro Comunidade Educacional das Trevas, da Eliane Mazzarini, é uma médium de São Paulo, ela fala como que os espíritos estão articulando para agredir as escolas, não é agredir os lares. Como que eles estão articulando? Eles estão agredindo as escolas. Entra, meu filho, todo mundo já te viu. Você também, pode entrar, todo mundo está te olhando. Ah, é, tem uma aqui. Tem mais aí atrás? Foi buscar um. Aqui, ó.
Comunidade Educacional das Trevas, o espírito de Vinícius, que foi um educador na Terra, a psicografia de Eliane Mazzarini, mas o espírito de Vinícius, ele coloca o seguinte: eles estão preparando para poder insuflar as escolas, e não somente os lares, mais as escolas do que os lares. Muito mais aqueles alunos que são dominadores dentro das relações e os professores que são inseguros. Entra, tem uma cadeira, não é para você, é para ela. Por favor, corre lá e vai buscar uma cadeira para você. Vai correndo e volta voando. Ah, tem outra ali, ó. Comunidade Educacional das Trevas. Nesta hora, o Vinícius já coloca que ele está observando o trabalho dos desencarnados e eles estão com verdadeiros laboratórios de construção de drogas diferenciadas. Verdadeiros laboratórios. O que a gente vê aqui, a hora que você começa a olhar o livro, o que a gente vê aqui dos nossos jovens, dos traficantes e tal, não é nada em relação ao que está no livro. Entendeu? Então, a gente tem que estar se preparando, e isso aqui ó, que a gente está fazendo, a gente tem que estar se preparando porque não está brincadeira o trabalho que eles estão fazendo para insuflar a comunidade. Bom, por que eles estão pegando as escolas? Porque olha o que eles são inteligentes. O que Kardec comenta para nós quando fala do egoísmo, na pergunta 917 do Livro dos Espíritos, ele coloca, aí vem o comentário de Kardec. A pergunta é uma pergunta bem mineira, né? Assim, qual o meio prático e eficaz de nos melhorarmos nessa vida sem muito esforço? Isso não é coisa de Minas? Coisa nossa. Meio prático e eficaz a gente melhorar, né? Qual o meio prático e eficaz de nos melhorarmos nessa vida fazendo poucos esforços? Não é coisa de mineiro, assim, a gente adora um jeitinho, vamos lá, a gente baiano também. Baiano também. É porque o mineiro é o baiano que esqueceu de chegar em São Paulo, né? Parou no caminho. Então, você vê que o Kardec, ele vai explicar para nós, essa que eu expliquei, esta é a 919, meio prático e eficaz. A 917 é que fala sobre o egoísmo. Aí quando ele fala sobre o egoísmo, olha o comentário que Kardec faz. Comentário. Entre tudo que ele descreve, ele fala assim: a educação é a chave para o progresso moral da criatura. Através da educação, nós podemos vencer os vícios, criando hábitos saudáveis. Criando hábitos saudáveis. Eu diria que é necessário que a gente desenvolva a capacidade de educar dentro, vamos dizer assim, a palavra, você consegue um pouco linguística, desenvolvendo os padrões do amor. Eu terminei esse ano minha tarefa no magistério, eu vou te contar um negócio. É doloroso eu ver tanta criança e tantos jovens de bons sentimentos em situação de risco. Desequilíbrios. Mas não é em situação material não, porque agora eu não dou aula para menino faminto. Em situação de risco moral, de risco da própria existência. Sim. Abandonados, negligenciados pelos seus pais e pelas suas mães. Agora, isso é uma consequência de situações vivenciadas no passado. São situações que eles também plantaram. O nosso papel é compadecimento, é indulgência, é solidariedade. Mas eu tenho medo dos protetores me deserdar, porque eu peço demais na conta. Não, pode continuar pedindo. Mas eles não vão fugir da consequência. Não. Eles não vão fugir da consequência. Vamos pegar o livro, a colocação que André Luiz faz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando o André Luiz vai visitar um lar. E tem um pai que ele está lá, ele é deficiente das duas pernas, tem a muleta, um filho especial na cama e mais 3 filhos. Aí o André Luiz, ele entra lá com o Aulus. Qual e ele... que é essa, sabe? Não lembro o capítulo não. Você está pronta para anotar, né? Não. Eu tô, porque eu acabei de ler esse livro. Eu fui surpreendido com a palestra em pleno almoço. Meu assunto é procurar assunto, meu filho. Então, lá ele chega e fala assim: coitado desse pai, quando vê o filho especial. O André Luiz não sabe os 3. Aí o Aulus chega e fala com ele assim: aguarda um pouco, porque vão chegar os outros
que são companheiros dele dentro de casa. E aí passa um pouquinho, chegam os dois envolvidos com noitada, mulherada, e bebiam e tal, mas sem o excesso alcoolizado da bebida. O negócio deles era droga e tal. Aí o pai fala: meus filhos, você tem que rezar um pouco, pai espírita, lendo Evangelho segundo o Espiritismo. O pai, rezação, pai, para com isso, que não sei o que e tal. Aí o André fala assim: mas esses dois é que ajudam o pai a cuidar do irmão especial? Não, tem mais um ainda que vai chegar, pode esperar. Chega o outro tonto feito uma mula e entra dentro de casa. O André chega e fala assim: mas é esse? Não, meu filho, é a caminhada que eles escolheram, que os 5 escolheram. Aí o André Luiz fica apiedado daquilo ali. Aí o Alves fala com ele assim: olha, vamos ver a encarnação que eles estiveram juntos? Vamos voltar um pouco na tela mental do pai. Voltou na tela mental, mostra 5 jovens conversando. 5 jovens batendo papo, falando a respeito de programação, de noivado, dos namoros e tal, do trabalho. Um deles chega e fala assim: é isso mesmo, mas está tudo muito difícil e tal. Mas e se a gente roubasse um banco? Se a gente roubasse um banco, a gente rouba uma vez só. A gente rouba um banco, cada um pega a sua parte, depois some com as suas namoradas, noivos, o que for, some e pronto, acabou. Um roubo só. Aí os outros também concordaram. O outro ficou meio na dúvida. Não, vamos. Não, vamos sim. A gente é tão amigo, tá todo mundo junto, vamos nessa. Fizeram um assalto. Depois que eles fizeram um assalto, foi tanto êxito que eles tiveram no assalto, que eles continuaram roubando banco. E aí, em vez de desfazer o grupo, eles montaram uma gangue. E aí desfizeram os seus relacionamentos e continuaram esses 5 juntos e promovendo assaltos, atrocidades. O que promoveu mais dificuldade é aquele especial que estava no leito. O pai, que hoje estava na figura do pai sem as 2 pernas, foi aquele que teve a ideia: vamos roubar um banco. E os 3 que estavam envolvidos com as viciações foram os 3 que não estavam envolvidos com vício nenhum no passado, mas que ele introduziu a viciação para os 3 e agora ele estava na figura de pai, convidando os 4 filhos para rezar. O que estava verdadeiramente fazendo uma transformação no estado íntimo era o especial, porque ele não tinha outra opção também, né? Que estava na cama, não podia fazer nada, o especial estava ali, tá? E ele fazia a oração junto com o pai. Os outros 3, o pai orientava, educava, exemplificava, mas os 3 fizeram a caminhada deles. Aí o André fala assim: e se ele não conseguir trazer os 3 para o envolvimento e o relacionamento? Aí o Alves colocou: a missão dele ele está cumprindo. Ele está apresentando para os filhos o Evangelho de Jesus conforme ele conhece, conforme ele estuda. Mas se os 3 não quiserem seguir, o especial não tem outra opção. Os 3, se não quiserem seguir, eles vão caminhar na escolha que eles fizeram. Tá claro? Ou seja, aí volta a questão da liberdade. Por que eles estão escolhendo as escolas? Olha o tanto que os espíritos são inteligentes, que colocam no Comunidade Educacional das Trevas. Se eles agredirem uma sala de aula com 30, por exemplo, eles podem insuflar a mente de pelo menos 10 crianças. Se eles insuflarem a mente de 10 crianças, eles agridem 10 lares, em vez de ficar presos em um lar só. Não ficar perdendo tempo com um lar. Vamos numa escola que a gente pega 10 de uma sala, 5 da outra, 13 da outra, 18 da outra, e vai insuflando as salas para as viciações. Principalmente álcool e maconha. Tá? Nesse livro, o Espírito de Vinícius, ele diz mais, ele fala assim: por mais que estejamos desesperançosos em relação ao movimento educacional da Terra, não abracemos essa ideia em relação ao povo brasileiro e ao coração do mundo, pátria do Evangelho. Por quê? Aí no final do livro ele coloca: o futuro ministro da Educação já está encarnado. Ele vai fazer um movimento educacional no país, embora ele não será um político. Ele vai ser convidado e ele já está encarnado com o projeto todo pronto. No momento que ele for convidado, ele vai colocar tudo às claras. Talvez não veja o fruto da obra que ele veio plantando, mas ele já está com o projeto pronto para poder lançar. Tá claro? Ou seja, por mais que a gente veja as dificuldades, aqui nós estamos numa região de escola, da igreja. Até para a gente fazer esse encontro, teve uma preparação aqui.
Tá claro? A preparação ela varia de 1 a 2 semanas antes dos encontros de movimentos espíritas acontecerem em qualquer local que não seja casa espírita. Eles montam posto de socorro para atendimento a desencarnados que estão presentes. Não sabemos a quantidade de desencarnados. Eu fui num congresso de família, havia 450 encarnados. No final vinha a manifestação da espiritualidade. O coordenador colocou para o coordenador da casa assim, o coordenador o espírito: fulano, você sabe quantos desencarnados nós temos aqui nesse congresso hoje? Ele falou assim: não faço ideia, a gente sabe que tem 450 encarnados. Ele falou: nós estamos aqui com 10.000 desencarnados. A estrutura física não representa o tamanho espiritual do auditório onde todos os desencarnados estavam envolvidos. Então, se por um lado tem situações que nos desanimam, por outro lado vem essas situações que nos estimulam. Para a gente não perder, aí ele fala, não percamos a fé. Por quê? Porque a espiritualidade, junto de Jesus e os orientadores, eles estão atentos ao coração do mundo, parte do evangelho. Uma sementinha. Tudo bem? Frutifica, né? Uma sementeira. Essa sementinha é que eu quero falar dela nesta perguntinha aqui, olha, que é a pergunta de número 63 desse livro. Vou dar ao meu filho tudo que eu não tive. Como entender tal modo de pensar? Raul Teixeira perguntando para o Camilo. Vou dar ao meu filho tudo que eu não tive. Como entender tal modo de pensar? Conversemos. O que eu fiz foi só a introdução. Vocês acharam que ia falar até 3 horas. Negativo. Como entender tal modo de pensar? Pode falar. Primeiro, ele dá uma olhada e fala: bom, eu não tive esse brinquedo, meu menino vai ter. Eu apanhei, meu filho nunca vai tomar um açúcar. Né? Uma delas. Eu não podia fazer isso, não, meu filho vai fazer isso. Quer dizer, ele já está induzindo o menino para ir para o caminho errado, né? Já está ensinando a seguir outro caminho. Né? Já está tirando a palavra limite nessa relação com eles. Ao invés de ele pegar o que ele aprendeu, como se diz, o que a mãe e o pai ensinou para ele, em vez de ele pegar o que foi de bom ali para passar para o filho dele, ele não quer passar. Ele quer passar outra parte. A intenção é boa, só que o caminho é que é errado. É isso. Sim. E a gente percebe também os pais muito preocupados em dar, né? E não em se dar. Buscar trabalhar muito para poder dar as coisas materiais, às vezes até com esse pensamento aí, e estar presente, envolvido, né? Brincar, sair, estar junto, realmente a gente... Dar coisas. É muito presente. Se dar, né, presença. Sim, muito presente e pouca presença. Tanto que a gente fala isso, a gente chama de terceirização do afeto. Já que eu não posso estar presente, então eu vou dando coisas, né? Eu viajo, levo presente, viajo, levo bombom, viajo, levo um brinquedo, e eu vou terceirizando Como o um afeto. celular caríssimo. Compra um celular caro. É o presente do momento, não é? Sim. E se a gente não falar do celular, olha o que o Camilo responde. Vale a pena os pais serem cuidadosos no que se refere a dar aos filhos o que dizem não terem tido quando eram pequenos ou jovens. Vale a pena refletir. Será que eu tenho que... Porque eu não tive e eles têm que ter? Então ele coloca esse primeiro questionamento. Depois ele fala, o sentimento é nobre, a intenção. O sentimento é nobre. A princípio, entretanto, será importante observar se ao desejar dar tudo quanto não teve, não estará dando demais aos filhos, o que resultaria na desvalorização daquilo que chegou muito fácil. Que aí entra o ponto que você trouxe, tá? Ou seja, vai dando o celular, vai dar isso, vai dar aquilo, daqui a pouco eles começam a desvalorizar aquilo que eles estão ganhando. Dá a noção de que a criança é um espírito imortal, o quanto cedo, o quanto antes. Sim, mas aí a gente acaba fugindo dessa imortalidade, que a gente vai se prendendo à materialidade, tá? Aí é uma dificuldade nossa. E uma outra questão, Emerson, é que eu vejo que é extremamente complicado nós ainda, essa questão nós estamos muito materializados, porque as escolas e todos nós estamos preparando nosso filho para ganhar dinheiro, né, para uma profissão. E esquecemos de preparar esses filhos nossos para essa vida, né, de religião, de ética, de moral, né. E eu vejo isso eu acho que aqui é muito errado essa questão, que nós precisamos reproduzir um novo formato de educação. Sim, para a gente reproduzir, as escolas têm feito essa função, tudo bem? Para a gente reproduzir, quem tem que estar fazendo esse papel primeiro? A gente. Aí chega em casa, as famílias estão falando de conta, de dinheiro, da despesa, do plano de saúde, da viagem no final do ano. Você fala só de dinheiro.
As escolas estão fazendo, mas muitos de nós também estamos repetindo. Então, por isso que na primeira palestra a gente colocou a função da autoeducação. Porque as famílias, está em crise. A gente tem um tal de reclamar da crise. Está em crise, que é crise. Gente, tudo bem, existe crise, existe, não vamos negar. Está óbvio. Mas olha, alguma coisa a gente tem que aprender com E isso. outra coisa, Cravo, quer que o menino se vira, e não importa como, o Não importante importa é ele como. se virar. E ele não se vira, não existe esse se vira. Aqui, eu estava no culto no lar na nossa casa. Eu falei com a minha esposa e as meninas assim, eu tenho 3 filhas. Uma de 23, uma de 21 e uma de 14. Eu falei assim, olha, nós temos que ficar atentos, porque senão a gente vai mentalizando, entrando nas ideias que as pessoas estão trazendo de dificuldade, de transtorno e tal. Daí a pouco a gente está vibrando negativamente, está agredindo, está pensando mal. Então a gente tem que ter cuidado com as desgraças sociais. Quando eu falei isso, minha esposa falou assim, eu não gosto quando você fala desgraça, não, você usa essa palavra e tal, e tal. Eu falei, mas desgraça é infortúnio, dificuldade, incômodo, transtorno. Não, mas eu não gosto dessa palavra não, podia... Então usa infortúnio, dificuldade, transtorno. Tá bom, meu bem, vou tentar. Passei o Evangelho segundo o Espiritismo para ela abrir. Aí ela pegou e abriu. Qual que é o título, meu bem? A desgraça real. Tá vendo? Até os espíritos falam em desgraça, não é só eu não. Aí nós começamos a ler o item a desgraça real. E os espíritos explicando o que é a desgraça. Isso que eu falei, é infortúnio, dificuldade, etc., é a desgraça. Mas quando que a desgraça é real? Aí eles explicam. Ela é real quando a gente vive os momentos desgraçados, vive o momento de dor, vive o momento de crise, vive o momento de dificuldade e não aprendemos nada. E aí entramos na desgraça real. Ou seja, estamos em crise? Estamos em crise. Mas o álcool não é motivo para nós de fuga, a droga não é motivo de fuga, as agressões não é motivo de fuga. Por quê? Porque se elas estão acontecendo, a crise é para a gente se avaliar. Como que está? O político mente. Essa mentirada, essa desonestidade, tudo bem, eles estão lá. E eu com a minha esposa, eu estou mentindo? E eu com os meus filhos? Eles agridem lá, e eu dentro de casa, eu também estou agredindo? Eu também falo palavrão? Eu também aumento o tom de voz? Quer dizer, a crise está lá, mas se eu repito a crise aqui, está me ajudando em alguma coisa? Não. Eu estou vendo o problema, eu não tenho como resolver o problema lá. Não tenho. Mas o que eu posso resolver em torno de mim? Então, o que está acontecendo? Nós estamos passando pela crise envolvido com as viciações. Por quê? Porque a gente vai usando isso como fuga. E uma forma é terceiriza o afeto. Vai passando, prioriza o material, porque dentro de casa a gente não aprende. Tá? Prioriza o material, terceirizamos o afeto, que é o que está na pergunta aqui. E aos poucos a gente não consegue se envolver com a necessidade real dos nossos filhos. Lá na frente eles não aprendem. Agora, isso é só para a gente introduzir a próxima pergunta que vai falar sobre alcoolismo e tabagismo. Seu Deus não, nosso Deus. Tudo bem? Até aí tem dúvida? Qual deve ser a posição do espírita frente aos hábitos do alcoolismo e do tabagismo? É a pergunta 64. Qual deve ser a posição do espírita frente aos hábitos do alcoolismo e do tabagismo? O que fazer? O tabagismo a gente quase não vê, né? No nosso meio, graças a Deus, a gente vê pouquíssimos casos. De tabagismo. Hoje está muito diminuído, né? Em função das propagandas, né? Que foram cortadas. No nosso meio ainda mais, né? Graças a Deus. Qual a função? Como lidar com isso? Espírita. No livro, eu não sei qual dos dois, se é instruções psicofônicas ou se é no Vozes do Grande Além. Eu não quero fazer um estudo sobre isso. Mas é um assunto que não tem muita intimidade com ele, não. Tem uma história lá de um senhor, um espírito que dá um depoimento que ele nunca havia bebido, ele não tinha visto de beber. E um dia ele provou um copo para experimentar. Copo para experimentar? Foi nesse. Tomou um copo de bebida. Foi o suficiente. Foi o suficiente. Ele perdeu a família dele, ele se chafurdou no vício e foi a bancarrota, vamos dizer assim. Foi o estilo. Eu recebi um vídeo no WhatsApp
Assim, eu olhei bastante para ver se não era montagem. Eu não percebi que é montagem. É um casal com um bebezinho mais ou menos 6 meses. A mãe tentando dar uma mamadeira pro bebê. Aí ele chora e não quer. Aí o pai chega com uma garrafinha dessa de cerveja, como é que chama essa? Oi, Budinha. Aí quando chega perto dessa, a criança quer pegar. Aí para de chorar, pega e tenta levar na boquinha. Aí o pai fala assim, não, agora põe a mamadeira. Aí tira a cerveja, a mãe vai com a madeira, o menino chora e joga a madeira, aí o pai chega com a garrafa de cerveja, a criança pega e ri, e vai com a cerveja com o vidro perto da boquinha. Não toma, mas ele vai com toda alegria, com toda vontade, e a menina olha pra mãe assim, vamos dizer, isso que eu quero. Sabe o que é aquele olhar? Criancinha de 6 meses, olha pra mãe, ri e agarra a cerveja. Quer dizer, é a reencarnação, né? É uma coisa incrível. E o pai, assim, filmando, passou na rede social, né? Achando graça. Como que o espírita deve lidar com isso? Estamos vendo, esses são exemplos. Como que a gente vai lidar com isso? Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer o espírita é não estar nesse vício. Se ele é, por exemplo, viciado em fumar, deve parar de fumar. Eu acho que é a primeira coisa. Bebe muito? Não, toma só uma cervejinha no final de semana. Quando você fala que é, por exemplo, que a gente não toma nenhuma cervejinha no final de semana, é de você não toma. Não adianta querer que não pode. Não convém, não fica bem. Né? É muito perigoso. Fala Eu assim, acho que tem que cortar. Na família Você fala você é fanático. Você está falando assim, perante qualquer pessoa ou só na família? Qualquer pessoa. Você acha que eu vou querer que a gente seja espírita só dentro de casa? Eu vou te dar um cocão na saída. Não, porque assim, às vezes de repente a postura da gente dentro de casa e lá fora, por exemplo, perante uma pessoa. Tem um vício dentro de casa e um de fora. Sim, entendi. Esse que é o problema. Tem muito espírita que é espírita só dentro. Sempre eu peço desculpa, que eu também não sou um espírita. Eu ainda sou aprendiz, porque nós todos somos. Você não é Santa Sirlene? Não sou Santa Sirlene. Tem muito espírita que é espírita dentro do centro, mas não é espírita dentro de casa. Não é espírita com seus filhos. E eu quero lembrar que as palavras do nosso amigo Walter Barcelos, que é uma batida de verdade bonita de amor, né, gente? Então você sinta aí o lit de amor aí, tá? Então não é espírita com seus filhos, não é espírita com sua esposa, não é espírita como professor, né? Porque dá aula, assume tarefa no magistério, porque quer, não é obrigado, não. Aí é assim, ó, trabalha como se não lidasse com vidas e nem com seres humanos. Espíritos. É mais do que espírito, é um negócio muito complicado. Né? Então, essa questão dos vícios, como lidar, eu acho que passa por tudo isso. Na verdade, é uma questão só. Agora. A gente poderia partir para aquela do Santo Agostinho, conhece a ti mesmo. Então, começar na reforma íntima, conhecer, na reforma, na mudança. Como é que a gente vai querer mudar o nosso filho se nós ainda estamos enraizados no vício, né? A gente ouve assim, né? Nós temos que trabalhar o Santo Agostinho ali, conhecer a nós mesmos, quais as nossas tendências verdadeiras, né? Porque é fácil você querer mudar o outro, né? O que você querer se mudar? Mudar o outro é fácil. É isso aí que nós vamos pegar agora. Porque veja bem, aí veio a colocação dela que a gente tem que estar se cuidando, tá? Então, olha só, primeiro só uma observação, essa resposta do conhece-te a ti mesmo, o Livro dos Espíritos coloca para nós assim, um sábio da antiguidade vos Qual é o sábio da antiguidade? Ele também era sábio, mas não foi ele que escreveu essa frase. Está lá em Delfos. Essa frase estava escrita na porta do templo de Delfos, conhece a ti mesmo. O que o Sócrates fez? Ele adotou essa frase como postura. Quem que escreveu essa frase na porta do templo de Delfos? Pichador. A gente acha que na Grécia não tinha pichação, né? Tinha. Não é só em Canápolis, Monte Alegre, que tem pichação em Belo Horizonte, não. Porque até hoje eu não sei. Não. Alguém escreveu. Quando você entra em banheiro público, escola, tem coisa escrita? Estava escrita na porta do templo de Delfos. Conhece a ti mesmo. Sócrates viu. Adotou a frase como uma postura. Então, todo mundo sempre, não, foi Sócrates que falou. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, explica o conhece a ti mesmo. Ele explica. Entendeu?